Gente, a Isa comentou recentemente sobre os preparativos do casamento dela e eu fiquei pensando, será que a gente realmente conhece todas as modalidades legais de casamento? Pois é, a gente acha que é simples, só chegar lá no cartório, pagar, assinar e acabou. Mas, na verdade, existem várias modalidades de casamento que são diferentes do tradicional. E algumas situações são bem específicas, inclusive, né? Sim, o Código Civil ele traz uma seção somente para essas modalidades especiais, que acontecem em situações até mesmo atípicas e muito específicas. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Oi, nós somos um grupo de alunas e de amigas do 7º período, estamos estudando Direito de Família e viemos trazer aqui alguns dos nossos conhecimentos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o direito de família fora da caixa. Então, bora aproveitar esse clima, porque muita gente não sabe que existe casamento por procuração. É verdade. E olha, vamos começar com o casamento no compatível. O nome desse casamento ele é bem diferente, mas o significado é até bem interessante, significa declaração. E é literalmente uma declaração que oficializa um casamento. Isso acontece em situações de extremo risco, iminência de risco de vida. E aí, o casal, ele consegue, se um deles estiver numa dessas situações, ele consegue regulamentar a situação para ele poder ter os efeitos de um casamento civil, mesmo que ele, infelizmente, sofra alguma consequência. Acaba sendo bem triste, mas até um pouco romântico, se a gente parar para pensar. É verdade. Tipo um casamento emergencial, né? Isso, meio Jack e Rose de Titanic. Exato. Se a pessoa tiver em perigo, assim, real de vida, sabe? Ela pode se casar mediante as 6 testemunhas, mas isso precisa ser reconhecido judicialmente. É uma forma de garantir os efeitos legais para a pessoa e tudo mais. Outra modalidade também muito interessante é o casamento por procuração, que é quando um dos noivos não consegue comparecer pessoalmente no casamento, mas ele concede poderes especiais para um representante. Esses casos podem ser quando a pessoa está presa, quando ela está atuando em serviço militar, quando ela está doente. É verdade. Mas não é qualquer documento que oficializa essa questão. Até porque, se fosse assim, seria muito fácil. As pessoas iriam sair casando os outros por terceiro. Precisa ser um instrumento, uma procuração por instrumento público, que tem validade de 90 dias. Então, precisa ficar esperto aí para acontecer dentro desse período. Faz sentido. E, assim, o casamento por procuração acontecia muito antigamente, né? Na época da monarquia, inclusive, a gente tem exemplos, né? Como a Maria Antonieta, Dom Pedro, que casaram, inclusive, por procuração, né, Gabi? Isso. Mas é só antigamente que esse casamento tinha validade, Isa? Não, hoje em dia também esse casamento tem validade. E assim, eu acho que um exemplo muito claro sobre isso são as pessoas que trabalham embarcadas, por exemplo. Que geralmente elas ficam, né, um período fora, né, e um período dentro. E nesse período que geralmente de 15 dias que elas estão fora e não estão embarcadas, vamos supor que agendou o casamento para essa data, mas por alguma questão, ela precisou retornar antes dos 15 dias que ela tinha de folga. E aí, a gente sabe que casamento é muito burocrático, a gente tem que pagar, hoje em dia tá caro. Então, assim, para a pessoa não perder todo esse processo, não precisar dar entrada tudo de novo, né? Então, ela nomeia um procurador e esse procurador vai como se fosse representando ele. E é importante a gente falar também que o casamento por procuração pode, inclusive, ser as duas pessoas sem as duas pessoas estarem presentes, não precisa ser só uma. Só os procuradores, podem ser né? só os procuradores, inclusive. Eu acho isso muito interessante. Verdade. É verdade. Esse casamento ele é aceito desde que a cerimônia siga os requisitos legais. E o casal precisa se habilitar no cartório e depois registrar a certidão de cerimônia com um prazo de 90 dias. Não pode esquecer, senão perde o prazo e não tem validade. Se não registrar, ele vale apenas religiosamente, sem os efeitos legais. Outra modalidade bem legal pra gente conversar é o casamento putativo. Esse casamento, ele é raro, mas ele acontece. E o Código Civil traz essa previsão pra gente. Como que acontece esse casamento? É quando as partes se casam, acham que tá tudo bem, estão vivendo ali o final felizes para sempre, mas existe um impedimento para esse casamento ser válido. Por exemplo, uma das partes tem um casamento e não sabe que tem esse casamento, já está casada com outra pessoa. E aí, o que costuma acontecer nessa modalidade? O casamento, ele tem ali um objetivo de resolver a situação para que produza efeitos civis e legais. Mas aí, o casamento, nesse caso, vai ser anulado?
Não, ele não precisa ser anulado. Mas se ficou provado que os dois agiram de boa fé, ele ainda produz efeitos jurídicos enquanto durou. Isso protege, por exemplo, a pessoa que agiu de boa fé e que não sabia da irregularidade, entendeu? E se uma pessoa só não souber da má-fé do outro e ela comprovar essa boa-fé, ela também tem direito. Isso é muito importante na Sim, questão de verdade. divisão de bens, de que a pessoa constrói uma vida, mas ela não sabe que aquela vida, na verdade, não enganada, podia. né? Mas se, na verdade, os dois souberem, eles literalmente ignorarem isso, aí o casamento provavelmente vai ser anulado. né? Aí já é Nesse outra caso. história. O jeitinho brasileiro. E aí também, outra questão que pode gerar dúvidas é se é cabível o regime de bens no casamento especial. É interessante a gente falar sobre isso. Inclusive eu tô nessa fase, eu já vi que tem vários regimes que a gente pode escolher, né? Uhum. E, inclusive, são muito interessantes e regimes, inclusive, que eu nunca nem ouvi falar. Sim. O mais comum é o casamento da comunhão parcial de bens sob esse regime. E ele significa basicamente que os bens que a pessoa tem individualmente, antes do casamento, continuam permanecendo dela. Mas os bens que forem conquistados durante o período do casamento serão do casal e aí vão ser divididos 50% para cada um. Bem justo. E tem também a comunhão universal, que todo bem que já existia até mesmo antes do casamento passam a ser dos dois independente. E a separação total, que é completamente o oposto. Cada um mantém os seus bens, inclusive os que foram adquiridos após a constância do casamento. Eu não sei você, Isa, mas tem um que eu acho que é o mais legal de todos. E se eu fosse casar, eu provavelmente escolheria esse, que é o regime da comunhão de participação final nos aquestos. Não é muito comum, né? Esse regime não a é gente quase muito não comum, ouve falar. as pessoas quase não falam E deveriam, dele. né? Sim, Deveriam, é porque o mais de interessante. todos, ele é o mais interessante, ele é o mais justo. Ele mistura um pouquinho de cada, ele pega o melhor dos dois mundos, funde e faz esse regime. E aí, como que funciona? Os bens individuais continuam permanecendo individuais, mas os bens conquistados durante o período do casamento, eles vão ser divididos, mas somente se tiver ali empenho, uma questão financeira de apoio, de suporte, e for oneroso realmente para o casal. O bem que não for oneroso para os dois, ele não é dividido, ele fica com a pessoa que investiu sozinha. Então é isso, né, pessoal? Casamento no Brasil não é só festa, não é só papel no cartório, tem muita burocracia por trás disso e muitas opções conforme a situação do casal. E saber essas modalidades é bem interessante, tanto por curiosidade quanto por uma situação de urgência. Por exemplo, a gente viveu uma pandemia, muitas pessoas desejaram se casar durante esse período e enfrentaram dificuldades. Verdade. E com certeza, no meio da organização e do caos que é para organizar um casamento, esses detalhes fazem toda a diferença, porque a gente não para pensar nisso enquanto a gente está organizando um casamento. Como a Laís falou, a gente acha que é só comer e só a festinha. Tá maravilhoso, mas na verdade não. Tem a parte jurídica que é, inclusive, o que traz a validade para o casamento, né? Uhum. Exatamente, é essencial a gente conhecer esses direitos. E eu acho que esse diálogo que nós tivemos aqui é super importante para Sim. conscientizarmos, Sim, com certeza. porque vai que a gente precisa de algum desse regime diferentão. A gente nunca verdade. sabe o que pode verdade. acontecer. Exatamente. Então foi isso. Até o É próximo, isso, gente. galera. Até o próximo episódio. Tchau.